A gente vai falar um pouco mais sobre o caso Master agora com o nosso colunista José Fux. A primeira vez que converso com o senhor aqui, José. Muito prazer, seja bem-vindo ao nosso All News dessa quinta-feira. Já temos duas liquidações no caso Master, né? Do próprio Banco Master, mas agora também da gestora Reag, investida além das suspeitas do caso Master com crime organizado aqui no Brasil, frentes que vêm se acumulando e entrando nas análises de vocês, né? Queria te ouvir também sobre as impressões que chegamos essa quinta-feira agora nesse caso. Uma boa tarde. Boa tarde, Natália. É verdade, fazendo a minha estreia aqui na edição da manhã do All News com você. É um prazer poder participar desta edição. Então, eu acredito que, em relação a essa questão do Master, o que mais me chamou a atenção de ontem para hoje foi esse recuo do ministro Dias Toffoli em relação àquela determinação de que a Polícia Federal entregasse o material apreendido nas investigações lacrado para ele. E depois, diante das reações que foram muito fortes, ele acabou recuando e passando o material, solicitando à PGR que abrigasse esse material, que esse material fosse entregue pela Polícia Federal à Procuradoria-Geral da República e que a Procuradoria fizesse, então, a análise deste material. Essa mudança de atitude do ministro Dias Toffoli, ela é complicada porque até ontem ou anteontem, a Polícia Federal, ela era um órgão que vinha sendo requisitado pelo Supremo Tribunal Federal nas investigações da chamada trama golpista, nas investigações dos chamados atos antidemocráticos. A Polícia Federal vinha atuando de uma forma muito próxima, com extrema confiança dos ministros do STF. E, de repente, da noite para o dia, no caso do Banco Master, a Polícia Federal deixou de ser interessante, né, Natália? Passou a ser um órgão, digamos assim, não confiável para abrigar esse material, e essa responsabilidade foi transferida para a Procuradoria-Geral da República, que a gente sabe vem atuando também quase como um braço do Supremo Tribunal Federal, com muito pouca independência, avalizando de forma geral tudo o que o Supremo requisita e decide. Então, acho que isso levanta uma questão, Natália, que o que tem aí nesse material, né, tão importante a ponto de um ministro do Supremo Tribunal Federal primeiro requisitar que a Polícia Federal o entregasse lacrado e depois repassar a análise desse material para a Procuradoria-Geral da República. Esse sigilo que está sendo envolvendo essa questão toda é algo que deixa muitas dúvidas, né, em relação ao que há de informação nesse material. A gente sabe, como você acabou de falar, dessas relações dos parentes do ministro Dias Toffoli com um fundo do Banco Master, né, que fez um investimento de 3,5 milhões num resort da família. Isso daí pegou muito mal, né? Já coloca uma dúvida em relação a essa atribuição do ministro Dias Toffoli de estar à frente desse inquérito, né? Que ele avocou para si e o colocou sob sigilo. E vai ficando tudo muito nebuloso, né, Natália?
Isso é um caso que até o próprio ministro Haddad, né, Fernando Haddad, disse ontem, se não me engano, ou anteontem, que seria a maior fraude financeira da história do país, né? Então, se esse caso é tão representativo, tão significativo, e a gente tem acompanhado e está vendo que, de fato, são valores que circulam na casa dos bilhões e bilhões de reais, né? Dezenas, de bilhões de reais. eh, não dá para entender, né, como pela primeira vez na história também o Supremo Tribunal Federal entra numa investigação técnica, normalmente empreendida de forma independente pelo Banco Central, mesmo antes de o Banco Central ganhar sua autonomia constitucional. Todas as liquidações de bancos que foram feitas nas últimas décadas foram feitas de forma independente pelo Banco Central, inclusive liquidações de bancos que tinham políticos muito importantes como acionistas. E, de repente, você vê aí o caso do Banco Master chegando nesse ponto. Então, eu acredito que isso revela muito sobre essa deterioração institucional que a gente vem observando no Brasil, e essa atuação sem limites do Supremo Tribunal Federal nas mais diferentes causas, nos mais diferentes temas, inclusive de temas e assuntos que não são de sua atribuição em princípio. Ponto que se levanta muito é justamente o que você trouxe bastante do sigilo, né? Uma vez que os questionamentos estão tão estranhos, parte do sigilo caindo poderia trazer algumas justificativas ou não para essa conversa, mas entrando ainda na linha das instituições, José, queria até falar rapidamente ainda nesse assunto das reuniões do presidente Lula, tanto hoje, que a gente deve ter informações ao longo do dia, com o diretor da Polícia Federal, justamente para já alinhar com a situação do Banco Master, entender como essas questões estão acontecendo e tentar acalmar um pouco o ânimo das questões entre as instituições, né? Ontem também houve encontro tanto do Andrei quanto do presidente com o Galípolo do Banco Central. A gente está vendo essas questões se somando e a necessidade de tentar organizar a casa um pouco também, porque com certeza a gente ainda vai ter muito desdobramento do caso Master esse ano, né? É verdade, Natália. Só uma questão. Você me chama de senhor, tá Perdão, certo é que eu força já do tenho hábito. Eu idade que para sou muito jovem. eu já tenho idade para ser vovô, mas pode Não, me chamar imagina, de foi apenas você. por Fica à força do hábito vontade. e respeito, José, perdão. Imagina, Natália, tá tudo bem. E agora, essa questão institucional que você levanta desse encontro do presidente Lula com o diretor da Polícia Federal. Acho que a gente tem que levar em conta algumas coisas aí que podem colocar em xeque o efetivo motivo que está levando a esse encontro, né? Além, ou talvez dos motivos, além deste que você mencionou, que possam estar levando a esse encontro. A gente não pode esquecer que a bancada do PT, ela votou contra unanimemente a instauração da CPI do Banco Master. O que deixa aí a gente com a pulga atrás da orelha, para usar uma expressão meio desgastada, mas que cabe bem no caso, em relação ao que teria levado a bancada do PT a votar contra a CPI do Banco Master. E aí, o que essa ligação, essa conversa do Lula com o diretor-geral da PF pode, qual será efetivamente a pauta dela?
porque o fato de a bancada ter votado contra deixou no ar a suspeita de que haja políticos ligados ao partido ou ao governo que tenham que estejam comprometidos com esse imbróglio todo do Banco Master. Isso a gente não sabe, não está claro ainda. É uma questão que tem que ser melhor apurada e desvendada.